É intrigante saber que grande parte do povo judeu que viveu com Jesus o rejeitou. Aconteceram fatos curiosos na época de Jesus e que hoje nos deixam surpresos. Jesus curou enfermos, acalmou o mar, andou sobre as águas, ressuscitou mortos e transformou água em vinho. Esses milagres cumpriram antigas profecias e provaram a sua divindade. Ainda assim, diante de todas as evidências, as suas obras foram consideradas como blasfêmia pelos líderes judeus. Vamos entender a razão do povo judeu rejeitar Jesus como o Messias. Existem 4 motivos principais, e o primeiro é a confusão nas profecias. Os judeus possuíam numerosas profecias antigas que falavam da figura do Messias. Algumas delas estavam relacionadas à primeira aparição de Jesus e outras à sua segunda vinda. Sim, está prevista uma segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, os líderes judeus, de certa forma, confundiram essas profecias. Eles se concentraram mais nas que não foram realizadas durante a primeira vinda de Jesus. Eles esperavam por um Messias que resolvesse todos os problemas de uma só vez. Mas quando Jesus apareceu pela primeira vez, realizou feitos notáveis, porém não atendeu às expectativas dos judeus que estavam focados nas profecias do fim dos tempos. Essa situação resultou em confusão, pois eles ignoraram as profecias que se referiam à primeira vinda de Jesus. Compreender esse mal-entendido torna-se mais claro ao fazer uma comparação com um livro. É como se eles estivessem esperando o capítulo final da história, mas Jesus apareceu na metade da história, fazendo coisas surpreendentes, mas não exatamente como os judeus esperavam. O segundo motivo de negação a Jesus está relacionado às expectativas messiânicas dos judeus. Durante o tempo de Jesus, havia uma forte crença de que o Messias viria para libertar Israel da opressão romana e estabelecer um reino terreno glorioso. Os judeus esperavam por um líder político e militar que restaurasse a independência de Israel e estabelecesse um domínio visível e poderoso. No entanto, a grande reviravolta aconteceu quando Jesus apareceu. Em vez de fazer esperado pelos judeus, ele inaugurou um reino espiritual. Jesus trouxe uma mensagem centrada na transformação interior, no amor ao próximo e na busca de uma conexão espiritual com Deus. Sua visão ia além do poder terreno para tocar nas esferas espirituais da existência humana. Suas ações e ensinamentos apontavam para um reino que transcendia as fronteiras físicas e políticas, focando nas dimensões espirituais da vida. Essa diferença fundamental entre as expectativas judaicas e a missão espiritual de Jesus contribuiu para a rejeição por parte dos líderes judeus. A desconexão entre o que os judeus esperavam e o que Jesus ofereceu foi um dos principais pontos de conflito. Muitos não estavam preparados para aceitar um Messias que não seguisse o roteiro tradicional de libertação política. Essa diferença fundamental nas expectativas contribuiu para a resistência e rejeição, especialmente por parte dos líderes judeus que não conseguiram enxergar a grandiosidade da mensagem espiritual de Jesus. Ao compreendermos essa dinâmica, podemos explorar mais profundamente os motivos pelos quais Jesus não foi prontamente aceito como o Messias, mesmo diante de suas evidências e realizações notáveis. E a terceira razão para isso foram as acusações de blasfêmia. A raiz dessa discordância reside nas afirmações de Jesus sobre sua própria divindade, o que muitos consideraram um desrespeito grave às crenças judaicas. Foi impactante para os judeus o contexto em que essas alegações foram feitas. As palavras de Jesus foram percebidas como blasfêmia em relação à oração central do judaísmo, o Shema. Essa oração, que proclama a unicidade e absoluta natureza de Deus, é fundamental para a fé judaica. Quando Jesus proclamou ser o Filho de Deus e, em alguns casos, utilizou termos que indicavam uma identidade divina, Jesus não apenas desafiou as normas religiosas estabelecidas, mas também se colocou em uma posição que alguns interpretaram como igual a Deus. Muitos líderes religiosos judeus consideraram isso uma afronta direta às suas crenças fundamentais. A ideia de Jesus se colocar em uma posição
que alguns interpretaram como igual a Deus, foi percebida como uma quebra das normas religiosas estabelecidas. A acusação de blasfêmia tornou-se uma justificativa para a rejeição de Jesus como o Messias, pois suas declarações desafiavam diretamente a compreensão tradicional judaica sobre a natureza de Deus. Ao explorar esse aspecto, podemos compreender melhor como as divergências teológicas, particularmente relacionadas às afirmações de divindade de Jesus, destaca a profundidade das razões por trás da rejeição que ele enfrentou na época. O quarto motivo que contribuiu para a rejeição de Jesus pelos judeus foi o desafio às tradições religiosas que o Messias enfrentou. Ao longo de seu ministério, Jesus não apenas proclamou ensinamentos inovadores, mas também questionou e confrontou certas práticas e tradições religiosas estabelecidas. Esse desafio direto às normas religiosas tradicionais gerou apreensão entre os líderes religiosos judeus. Eles viam em Jesus uma ameaça à estabilidade e à autoridade que as tradições religiosas conferiam. O temor cresceu à medida que Jesus ganhava seguidores, levando à preocupação de que suas novas interpretações e práticas pudessem minar a aderência às tradições estabelecidas. A ideia de Jesus propor uma abordagem mais centrada na transformação interior, no amor ao próximo e na conexão espiritual com Deus, em detrimento de certas formalidades externas, representou uma mudança significativa nas práticas religiosas da época. Essa mudança não foi apenas percebida como uma ameaça pelos líderes religiosos, mas também como um desvio do caminho estabelecido pelas tradições religiosas judaicas. Ao destacar essas dinâmicas, podemos compreender melhor a rejeição do Messias pelos líderes religiosos. Eles temiam que as inovações de Jesus pudessem levar os seguidores a abandonar as práticas tradicionais. Esse confronto entre o novo ensinamento de Jesus e as tradições religiosas estabelecidas destaca como as mudanças propostas por ele foram interpretadas como um desafio direto à autoridade e estabilidade das práticas religiosas. Concluímos que a rejeição de Jesus pelos líderes judeus na sua época foi um fenômeno complexo, influenciado por diversas razões que abordamos anteriormente. Desde a confusão nas profecias até as expectativas messiânicas não atendidas, passando pelas acusações de blasfêmia e o desafio às tradições religiosas, cada elemento contribuiu para criar um contexto em que a mensagem de Jesus encontrou resistência e rejeição. A desconexão entre as expectativas tradicionais judaicas e a missão espiritual proposta por Jesus desencadeou mal-entendidos significativos. Sua identidade divina, expressa através de afirmações que desafiavam as crenças fundamentais, levou a acusações de blasfêmia, destacando uma profunda diferença teológica que não podia ser ignorada. Além disso, o desafio direto às tradições religiosas estabelecidas gerou receios entre os líderes, que temiam a perda de controle sobre a aderência às práticas tradicionais diante do crescente número de seguidores de Jesus. Essa narrativa revela as tensões entre as tradições religiosas estabelecidas e a mensagem revolucionária de Jesus. Enquanto ele buscava inaugurar um reino espiritual, muitas das expectativas da época eram centradas em uma libertação terrena. Jesus enfrentou grande rejeição, no entanto, não impediu o impacto duradouro de sua mensagem e legado. A história de Jesus continua a inspirar reflexões profundas sobre fé, tradição e transformação espiritual. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma visão da rejeição de Jesus. Deixe nos comentários a sua opinião. E não esqueça de conferir se você já está inscrito no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.